Boa noite. Boa noite. O terrorismo na Europa. A ameaça de bomba cancela o jogo entre seleções da Holanda e Alemanha, onde 7 pessoas foram presas. A França e a Bélgica também caçam suspeitos pelo atentado em Paris. Putin afirma que uma bomba derrubou o avião russo no Egito há 2 semanas. Em Minas Gerais, Samarco diz que mais 2 barragens perto de Mariana podem se romper. No encontro do PMDB, manifestantes interrompem o discurso do vice Michel Temer e pedem impeachment da presidente Dilma. O setor imobiliário tenta melhorar as vendas e promove o famoso dia de desconto chamado no mundo todo de Black Friday. França, Bélgica e Alemanha intensificam as buscas de suspeitos de envolvimento com os atentados de Paris. 7 pessoas foram presas na Alemanha. Os suspeitos foram presos em Aachen, no oeste da Alemanha, na fronteira com a Bélgica e a Holanda. Um homem e 2 mulheres não alemães foram presos de manhã, em frente à agência pública de empregos. Os outros suspeitos foram detidos mais tarde. A denúncia partiu de uma vendedora de um mercado. Ela disse à polícia ter reconhecido Salah Abdeslam no trio preso de manhã. Mas, segundo o site de notícias alemão Spiegel Online, o procurado Salah Abdeslam, de 26 anos, não está entre os 3 detidos. Ele seria o 8º terrorista e único sobrevivente do grupo. 5 dos 7 suicidas já foram identificados. Foi encontrado no norte de Paris um 3º automóvel que pode ter sido usado na preparação dos atentados. O carro alugado por Abdeslam está registrado na Bélgica. Continuam as buscas em residências, principalmente nos subúrbios de Paris. A polícia descobriu que o cartão bancário de Salah Abdeslam foi usado na véspera dos atentados para alugar 2 quartos de um apart-hotel em Alfortville, perto de Paris, por 1 semana. Ainda não se sabe se o local foi usado como esconderijo. A polícia divulgou imagens das operações de buscas em residências. Segundo o governo, foram revistadas 168 casas, apreendidas 31 armas, computadores e celulares. Em 18 operações foram encontradas drogas. Mais de 100 pessoas foram postas em prisão domiciliar. O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, afirmou que aparentemente os 7 detidos não têm ligação direta com os atentados de Paris. E segundo a agência de notícia Associated Press, as autoridades procuram mais um atirador que teria participado dos atentados. O irmão mais velho de Salah Abdeslam, o suspeito em fuga, diz numa entrevista à rede de TV CNN que ele deveria se entregar às autoridades. I would tell him to surrender. Mohamed disse que a melhor solução para o irmão seria mesmo se entregar, entrar em contato com as autoridades. Ele disse: eu sei que é difícil ver na televisão as ações para tentar encontrá-lo. Algumas ações são impressionantes, mas ele não deve ter medo de se entregar, de se explicar. Claro, se ele tiver alguma coisa a ver com os ataques. França pede ajuda militar aos países da União Europeia para enfrentar o Estado Islâmico. O apoio foi unânime. O ministro da Defesa da França, Jean-Yves Le Drian, recorreu ao artigo do Tratado da União Europeia que prevê a obrigação de prestar auxílio e assistência em caso de ataque a um dos países membros. Esta é a primeira vez que o artigo é ativado. O presidente François Hollande recebeu o secretário de Estado americano John Kerry. O secretário elogiou a coragem dos franceses, destacou a cooperação, a troca de informações entre os 2 países e confirmou que vai participar, junto com o presidente Barack Obama, na Conferência do Clima COP21, que começa no dia 30 em Paris. Kerry também confirmou que François Hollande vai se encontrar com Barack Obama na próxima terça-feira, em Washington, e com Vladimir Putin, 2 dias depois, em Moscou. E ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a investigação dos atentados em Paris. Alunos, professores, sindicalistas e integrantes dos movimentos sociais mantêm a invasão de escolas em protesto contra a reorganização da rede estadual de ensino de São Paulo. A Secretaria da Educação confirma que em São Paulo e na região metropolitana, 16 unidades permanecem invadidas. A POSP, Sindicato dos Professores, e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que participam das invasões,
contabilizam 40 em todo o estado. A Secretaria da Educação informa que as aulas perdidas durante as ocupações serão repostas após o encerramento do calendário oficial. A pasta diz ainda que o governo está disposto a dialogar com os invasores e que reconhece o direito à livre manifestação, mas não pactua com o MTST e a POSP, que cerceiam o direito dos alunos a assistirem às aulas. Com a reestruturação do ensino, mais de 300 mil alunos vão ter que mudar de escola no ano que vem e 93 unidades vão ser destinadas a outras áreas da educação. Mineradora Samarco admite que as barragens de Santarém e Germano não estão estáveis e podem se romper. 12 pessoas continuam desaparecidas depois da enxurrada de lama que atingiu o distrito de Bento Rodrigues há quase 2 semanas. Representantes da empresa anunciaram hoje que as estruturas não estão 100% seguras e que o índice de estabilidade varia em cada uma delas. Um porta-voz da Samarco afirmou ainda que estão sendo feitas obras emergenciais nas 2 barragens e que os procedimentos devem durar de 45 a 90 dias. Ontem, a Samarco anunciou que apenas a barragem do Fundão se rompeu no desastre do dia 5 de novembro. Hoje, a lama de rejeitos tóxicos de mineração chegou pelo Rio Doce a Baixo Guandu, no noroeste do Espírito Santo, e deve chegar até amanhã a Colatina. Também hoje, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, declarou situação de emergência na região do Rio Doce. Por causa do desastre, diversos municípios terão a captação de água totalmente comprometida por, no mínimo, 30 dias. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. É claro que quando você vê uma tragédia como essa, reconhecida como a maior tragédia de rejeitos minerais do mundo, o dobro dos efeitos negativos da segunda colocada no Canadá, você tem que inculpar a primeira empresa. A empresa Samarco é a grande responsável por isso, inclusive por permitir que houvesse a jusante da barragem que estourou, das barragens que estouraram, né, um povoado. Agora, a empresa não pode ser a única inculpada, porque o setor de mineração é muito controlado pelo governo, é muito vigiado pelo governo, entre aspas. Veja bem, o Departamento Nacional de Produção Mineral, que já foi subordinado a Dilma no primeiro governo Lula, quando ela foi ministra de Minas e Energia, está falido, não tem um tostão para nada, não tem fiscal. Agora, o problema da empresa é o seguinte, a empresa tem obrigações sociais, mas ela precisa ser vigiada e punida. Não é o caso, o pagamento de R$1 bilhão acertado com o Ministério Público é uma quirera comparado com os danos que foram feitos e com o poderio dessa empresa. A antiga Vale do Rio Doce, é meio do governo da empresa, que era estatal e foi privatizada, e o governo tem muitas ações sobre ela. O seu presidente, o Murilo Ferreira, é o presidente do Conselho da Administração da Petrobras, licenciado, ele foi nomeado pela Dilma. Quer dizer, a Dilma chegar, e a desdilma, aliás, aquela que só desdiz e que produz a nossa desdita, né? Então ela, em vez de chegar, a culpa é deles, é a Deus, ela tem que assumir a culpa do Estado brasileiro, não é só do governo dela, não. Isso é realmente um desleixo, um descaso absoluto. Não tem fiscalização, a empresa faz o que quer e é isso que resultou nessa tragédia. Depois aconteceu a tragédia, que podia ter sido evitada. Se tivesse havido fiscalização antes, as barragens já estão, aí você viu agora na notícia, para explodir. Aconteceu, tem que ir lá, tem que botar o pé na lama, tem que conversar com as pessoas, sentir o drama. Essa mulher sobe no helicóptero, sobrevoa, aí chama a Samarco de São Marcos, e uma semana depois da tragédia. Hoje, 10 dias depois, o governador Fernando Pimentel declara estado de emergência na área do Rio Doce. Quer dizer, a reação do governo, da Justiça, do Ministério Público, de todas as autoridades do Brasil em relação à tragédia dessa gente é deplorável e tem que ser denunciado aqui, já que eles não reconhecem nunca. Bom, eu volto sexta-feira direto ao assunto para abordar esse e outros assuntos importantes para a sua vida. Até!
Em depoimento à CPI, o empresário Eike Batista diz que o BNDES não teve prejuízo ao financiar o grupo dele. Segundo Eike Batista, as empresas dele não tiveram condições diferenciadas nos empréstimos do banco. Eu gerei zero de prejuízo ao BNDES. Zero. A exposição do BNDES ao grupo, que a mídia replicava várias vezes, que era 10 bilhões de reais, foram 119 milhões de reais. Eike atribuiu a falência do grupo EBX à baixa produtividade de uma das empresas, a OGX, empresa de exploração de petróleo. Ele disse que os empréstimos feitos pelo BNDES não tiveram interferência política, mas admitiu que chegou a procurar depois o ex-presidente Lula, quando as empresas já estavam em situação frágil. Como qualquer empresário vai tentar, olha, será que é possível fazer a Petrobras fazer encomendas no meu estaleiro? Tudo isso a gente tentou, claro. A minha função de deixar a empresa viva. Perguntado sobre seu patrimônio pessoal, Eike contou que hoje está negativo em US$1 bilhão, mas negou estar falido. Ele negou ainda ter negócios com o pecuarista e amigo de Lula, José Carlos Bunlai, investigado na Lava Jato. Afirmou que contratou a consultoria do ex-ministro José Dirceu para intermediar um negócio na Bolívia. Roberto Jefferson foi internado no Rio de Janeiro para uma cirurgia intestinal. A operação já estava marcada há tempo e, segundo a assessoria de Jefferson, ele deve ter alta na quinta-feira. Condenado no mensalão petista por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Jefferson cumpre prisão domiciliar desde maio. Com a venda de imóveis cada dia mais difícil, as construtoras agora recorrem ao marketing para tentar desencalhar o estoque. Elas vão participar até da chamada Black Friday, que no Brasil não cai obrigatoriamente numa sexta-feira. Anúncios com a promoção em inglês é o que não falta entre as imobiliárias, incorporadoras e construtoras. Mas calma, você ainda não sabe o que é a Black Friday dos imóveis? Bom, Black Friday é a oportunidade que os clientes têm agora no final do ano de conseguir aí os melhores descontos aí das incorporadoras. Você tem a oportunidade de estar comprando o seu imóvel um desconto acima do normal. E é justamente de olho nos descontos que o gestor comercial Marcelo está procurando uma fonte de investimento. Busco alguma coisa pronta, numa localização privilegiada, para que eu possa alocar e já ter essa renda. Então isso me ajuda bastante. Então hoje eu consigo ter uma renda fixa através de uma sala comercial que eu consegui comprar. Então agora eu estou buscando um apartamento aí de um dormitório, uma oportunidade, um apartamento com valor bem acessível. Segundo ele, um apartamento nestas condições no início do ano custava entre 250 e 300 mil reais. Agora, na semana principal de descontos, o valor não passa de 200 mil reais e ainda vale pechinchar, viu? A gente tem uma reserva e tem que valorizar aquilo que a gente conseguiu com muito suor. Então, eu vou sim pedir mais desconto e quem conceder o melhor desconto e aquilo que eu julgar a melhor oportunidade vai ser o que eu vou fechar. Em média, os descontos da Black Friday no setor imobiliário chegam a 30% do valor dos imóveis. Tem reduções de 15% e de até 45%. Os apartamentos maiores e, consequentemente, mais caros têm descontos mais generosos. No entanto, os imóveis com no máximo 2 dormitórios são os que mais vendem. O melhor mês de vendas e lançamentos para o setor imobiliário no ano passado foi setembro. Mas nesse ano, com o atual cenário econômico, o mesmo mês registrou queda de 50%. E para faturar, algumas empresas estão apostando em um velho costume brasileiro, o de deixar tudo para a última hora. Os últimos meses do ano representam aí um bom aumento nas nossas vendas. E a gente está muito ansioso aí por esse Black Friday. Estamos com muitos clientes esperando, muitos clientes na expectativa, os incorporadores também ansiosos com esse nosso evento. Na empresa de Bruno, 40% do faturamento anual é arrecadado entre setembro e dezembro. E em 2015, a crise econômica deu um empurrãozinho nesse saldão de final de ano. A crise existe, né? A empresa passa que nós temos que trabalhar mais, buscar novas oportunidades de negócio. E eu acho que nada melhor do que passar por um momento difícil desse, oferecendo para os nossos clientes uma condição diferenciada. Começaram as inscrições para aqueles que querem concorrer aos 5.000 alvarás dos táxis pretos na cidade de São Paulo. Os motoristas do Uber também podem se credenciar.
Os motoristas interessados nesta nova categoria que está sendo criada pela Prefeitura deverão fazer um cadastro pela internet no site prefeitura.sp.gov.br. As inscrições precisam ser feitas até o dia 30 de novembro. Já o sorteio dos 5.000 contemplados será no dia 10 de dezembro e a emissão das novas licenças ficará para janeiro de 2016. Os contemplados já deverão possuir o Condutáxi, que é o documento emitido pela própria Prefeitura para o exercício da profissão. Eles também terão que pagar uma outorga no valor de R$60 mil, que poderá ser dividida em até 60 vezes. As novas licenças serão divididas em 4 lotes e 3 categorias diferentes. Os táxis pretos convencionais, os adaptados para portadores de necessidades especiais e, por fim, os destinados a motoristas mulheres. No caso dos veículos adaptados, o valor da outorga é menor, R$40 mil, mas em todos os casos, quem fizer o pagamento à vista terá desconto de R$20 mil. Pelo lado do passageiro, a gente lembra que as tarifas deste novo serviço poderão ser até 25% mais caras do que as dos táxis convencionais. Os carros necessariamente precisam ser pretos, do tipo sedã, com 4 portas e ar-condicionado. O serviço será oferecido exclusivamente por meio eletrônico, possivelmente através de um aplicativo que será criado. E o mesmo vai acontecer com o pagamento, que só poderá ser feito via cartão de crédito ou débito. A Prefeitura ainda não detalhou como será feita a fiscalização deste novo serviço. Segundo a Prefeitura, os motoristas do Uber também vão poder se credenciar desde que se enquadrem nas regras. O Uber afirma que não é uma empresa de táxi, portanto, não se encaixa em nenhuma categoria do novo serviço. 2 fetos com microcefalia examinados no laboratório da Fiocruz, no Rio, têm infecção por Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Foi examinado o líquido amniótico de 2 bebês da Paraíba com malformação. Essa informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo e ainda não foi confirmada oficialmente. Já há pelo menos 399 casos de microcefalia em 7 estados nordestinos. O professor Carlos Brito, da Universidade Federal de Pernambuco, afirmou que esse achado do Fiocruz vai exigir um enorme empenho para combater o mosquito da dengue no próximo verão. É bom lembrar que São Paulo é o estado com maior número de casos de dengue em 2015. Até agosto, foram registradas 590 mil pessoas doentes. E está chovendo bastante, né? O que aumenta o mosquito. Pois é. E nessa segunda-feira, a segunda-feira foi de temperaturas, a terça-feira, né? Foi de temperaturas amenas. E hoje voltou a ter um dia de calor. À tarde, os termômetros marcavam 30 graus aqui na capital. E esse calor, acompanhado das chuvas de que você falou no final da tarde, deve continuar pelo menos até quinta-feira. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Nuvens carregadas se espalham pelo centro-sul do país amanhã. O ar quente associado à alta umidade do ar ajuda a formar muitas nuvens em grande parte do centro-oeste e sul do país. Pode chover desde cedo e há risco de temporais no Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná. Pode chover forte também e a qualquer hora do dia na faixa leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol volta a predominar e chove de forma isolada, sendo que no sul do Maranhão, do Piauí, da Bahia e na faixa litorânea entre Alagoas e Paraíba, pode chover de forma fraca e bem rápida. O calorão continua amanhã com máximas de 38 graus em Teresina, 24 em Belo Horizonte e 29 em Vitória. Em São Paulo, a quarta-feira será de muito sol e calor, pois a nebulosidade perde força. E por causa da alta umidade do ar, são esperadas pancadas de chuva à tarde em todas as áreas. No centro-oeste, máximas amanhã de 35 graus em Araçatuba e de 34 em Presidente Prudente. No centro-norte, máximas de 33 em São Carlos e também em Barretos e em Franca. E na faixa leste, máximas de 34 em Campinas e de 31 graus em Sorocaba. Aqui na capital, até quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde. Máximas de 31 e 33 graus. E na sexta, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento, com máxima de 30 graus.
Homem é baleado e morto no Morumbi, na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, ele estava cometendo crimes na garupa de uma moto quando foi atingido. Segundo a polícia, o homem que morreu tinha acabado de roubar 4 vítimas e estava fugindo. Uma outra pessoa, ainda não identificada, acertou 2 tiros nas costas dele. O caso aconteceu por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira na Avenida Giovanni Gronchi, na altura do número 3000, no Morumbi, na Zona Sul. De acordo com testemunhas, o comparsa dele fugiu de moto. O corpo do homem baleado ficou nessa esquina por cerca de 6 horas até ser retirado. As marcas de sangue ficaram. Estava fugindo do local dos fatos, do roubo anterior, e acabou sendo alvejado por 2 disparos de arma de fogo, que a autoria permanece desconhecida. E nós acionamos o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irá nos ajudar, auxiliar nas investigações, tentando esclarecer quem é o autor dos disparos. Essa não é a primeira vez que esse cruzamento é palco de violência aqui no Morumbi. Aliás, toda a Avenida Giovanni Gronchi tem sido alvo constante dos bandidos nos últimos tempos. E normalmente as vítimas são os motoristas parados no trânsito. Para você ter uma ideia, no último mês foram pelo menos 2 arrastões que aconteceram aqui. No domingo, dia 1º de novembro, no quarteirão de baixo, pessoas que estavam em pelo menos 10 carros foram roubadas. Elas estavam na rua Clementine Breni, com a Avenida Giovanni Gronchi. 4 dias antes, no dia 28 de outubro, 8 bandidos faziam assaltos em sequência na região, quando um policial civil reagiu e matou um dos criminosos. Ele tinha 19 anos de idade. O restante do bando conseguiu fugir. A rotina de violência traz medo aos moradores que precisam fazer esse caminho. Então a gente vai todo dia assim, com o vidro escuro, pede para todo mundo deixar o celular escondido e alerta, né? Sempre. A gente tenta evitar os horários mais cheios, enfim, e vai vivendo, né? Não tem muito jeito. Por cerca de 1 hora, enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, muitas viaturas policiais passaram pelo local. Mas nem assim, o temor de ser a próxima vítima quando o farol para, vai embora. Não é só policiamento, é impunidade, na verdade. Vamos ser bem franco. Você não vai ter um policial para cada bandido. E, lamentavelmente, a impunidade deixa o bandido à vontade. Presos na 20ª fase da Lava Jato fizeram hoje o exame de corpo de delito. Eles vão ficar presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. O procedimento no IML é padrão. O ex-gerente executivo da estatal, Roberto Gonçalves, e o suposto operador financeiro, Nelson Martins Ribeiro, foram presos ontem no Rio de Janeiro. Os 2 são suspeitos de participação no esquema de corrupção montado na Petrobras. Nesta nova fase da Lava Jato, o foco é a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que, segundo o Tribunal de Contas da União, causou um prejuízo de 792 milhões de dólares. Para os investigadores, Roberto Gonçalves e Nelson Martins receberam cerca de 5 milhões de dólares para facilitar a compra da refinaria. Manifestantes interrompem discurso do vice Michel Temer durante encontro do PMDB e pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com gritos de Brasil pra frente, Temer presidente, o grupo carregava bonecos infláveis da presidente Dilma e cartazes pedindo para que o vice ficasse a favor do impeachment. Após segundos de silêncio, Temer respondeu. Por enquanto não, viu? Por enquanto não. Vamos esperar. Em 2018, nós vamos lançar um candidato, temos grandes nomes no PMDB, não eu. Eu estou encerrando minha vida pública. No discurso, Temer reconheceu a grave crise que assola o país e afirmou que o PMDB está unido para ajudar o Brasil a retomar o crescimento. As mudanças devem ser estruturais, não apenas cosméticas. Só assim, tenho certeza, nós seremos competitivos no mercado internacional e competentes na produção interna. Apesar das cobranças de alas do PMDB para que o partido rompa com o governo federal, Temer afirmou que a presidente Dilma Rousseff faz o possível e o impossível para manter a unidade do Brasil. E disse que o encontro da legenda não iria discutir a ruptura com o Palácio do Planalto. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, chegou a ser vaiado logo que começou a discursar. Mas, quando pregou o afastamento do PT, foi aplaudido por alguns militantes. Na sua fala, Cunha disse que o PMDB não deve se calar em troca de cargos e que chegará o momento da sigla decidir sobre o desembarque do governo Dilma. A qual nós não participamos, nós não formulamos.
e nós não temos compromisso com aquilo que está sendo colocado porque não participamos da sua formação. Mas sem que nossa voz possa ser ouvida, o PMDB tem que buscar o seu caminho. E essa voz não pode ser abafada por meia dúzia de carguinhos para poder calar aqueles que não têm compromisso com o partido. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre esse encontro do PMDB. Nascido em 1966 como um partido político, o velho MDB, hoje PMDB, foi se transformando ao longo do tempo numa espécie de manicômio. Nos últimos meses, o PMDB perguntava a si mesmo, ser ou não ser governo? Essa dúvida empurrou o partido para o congresso partidário que foi realizado hoje em Brasília. Estava combinado que nesse encontro o PMDB tomaria um rumo. O partido se equiparia para assumir o poder no lugar de Dilma Rousseff a qualquer momento ou para disputar a presidência da República em 2018, o que viesse primeiro. Mas o que se viu no encontro do PMDB foi uma espécie de terapia de grupo, na qual o PMDB brigou consigo mesmo e não teve alta no final do tratamento. Um pedaço do PMDB, minoritário, quer romper com o governo Dilma imediatamente. Outro pedaço do PMDB, majoritário, quer extrair do governo Dilma todas as benesses que o déficit público for capaz de financiar. Quem assistiu ao encontro do PMDB enxergou na mesa que dirigia os trabalhos um retrato do que virou o partido. No passado, a cara do PMDB era de Ulisses Guimarães. Esse personagem passou por um processo muito parecido com o que ocorre num clipe de uma famosa música de Michael Jackson. A música é Black and White. No clipe, Michael Jackson utilizou um recurso, um truque de computação chamado morphing. Ele faz uma fusão de imagem que transforma uma cara em outra e essa cara em outra cara e assim sucessivamente. No caso do PMDB, a cara de Ulisses Guimarães foi ganhando elementos novos. Ganhou o implante capilar de Renan Calheiros, ganhou o bigode de José Sarney, ganhou o nariz aquilino de Eduardo Cunha. O resultado dessa fusão de imagens se parece muito mais com uma organização partidária com fins lucrativos do que com um projeto político para 2018. Boa noite. A Rússia anunciou que a queda do avião da companhia Metrojet no Egito foi causada pela explosão de uma bomba dentro do Airbus. 224 pessoas morreram. O avião explodiu logo depois de decolar de Sharm el-Sheikh para São Petersburgo. De acordo com o FSB, Serviço de Segurança Federal da Rússia, o ato foi resultado de um ataque terrorista, reivindicado pelo Estado Islâmico poucos dias depois. Segundo a perícia, uma bomba caseira contendo até 1 quilo de TNT explodiu durante o voo em pleno ar. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que será prioridade dos serviços especiais do país encontrar os responsáveis pela queda do avião. Depois dessa confirmação de que uma bomba do Estado Islâmico derrubou o avião russo, Moscou anunciou que vai se aliar à França nas operações militares na Síria. O Kremlin disse que Vladimir Putin conversou por telefone com François Hollande e eles concordaram em coordenar suas ações militares na Síria. Putin disse a seus chefes militares que é preciso elaborar um plano conjunto de ações marítimas e aéreas. Um navio de guerra francês vai alcançar em breve o cruzador de mísseis guiados Moskva, que está no Mediterrâneo. O Ministério Russo da Defesa anunciou que Moscou bombardeou alvos do Estado Islâmico em Raqqa, a capital dos jihadistas na Síria, e também lançou ataques aéreos nas províncias de Alepo e Idlib. A França lançou uma segunda série de ataques aéreos em Raqqa. O Ministério de Defesa da França disse que 10 caças lançaram 16 bombas no reduto dos extremistas. A Justiça do Trabalho de Campinas apreendeu no aeroporto de Viracopos um Boeing 747 de carga para pagamento de dívidas trabalhistas. O avião está arrestado no aeroporto desde segunda-feira à noite para garantir o pagamento de dívidas da Master Top Linhas Aéreas Limitada, com cerca de 30 ex-funcionários. As dívidas, de acordo com a Justiça do Trabalho, somam quase 20 milhões de reais. O avião, segundo o advogado dos ex-funcionários, está avaliado em 50 milhões de dólares, mais
mais ou menos 200 milhões de reais. O avião está carregado, mas a carga não foi tomada como garantia. A Master Top Linhas Aéreas prestou serviços de transporte de correspondência para os Correios no passado. A Controladoria Geral da União investigou o contrato da empresa e descobriu várias irregularidades. A Master perdeu o contrato com os Correios em 2010 e faliu em 2011. Desde o meio do ano, a Prefeitura tem retirado grades instaladas em parques e praças de São Paulo com o objetivo de revitalizar os espaços públicos. Mas, em alguns dos casos, a iniciativa da administração municipal tem causado polêmica. O fato de terem retirado as grades do Largo Nossa Senhora da Conceição, no Cambuci, agradou a dona Áurea, que caminha todo dia com o Kiko. Uma vez por semana eles lavam a pracinha, lavam tudo, fica limpinho. Não tá vendo que você tem visão de tudo. Era melhor com grade. Pela segurança mesmo, de estarem aqui dentro, de estarem correndo. Muitas vinham com bicicleta e ficavam mais aqui dentro, né? Quando o assunto é grade, o que não falta é divergência. E não é novidade. As grades começaram a ser instaladas em praças e parques na década de 80 como uma medida de segurança para diminuir a criminalidade nesses locais. Depois, serviram para impedir que pessoas em situação de rua se instalassem. Esses foram os motivos que levaram moradores da Bela Vista a se mobilizar para impedir que a Prefeitura retirasse as grades da Praça Ítalo Bagnoli em julho deste ano. Mas não adiantou. Recentemente, a Prefeitura retirou as grades e agora quem visita a praça vê sinais de que vem reforma por aí. Seria legal se fosse reformada a praça, fosse feita uma praça para a convivência das pessoas, talvez um pequeno playground para as crianças. A Praça Ragué Bischoff, no Parque Dom Pedro, também perdeu as grades e logo virou casa para quem não tem onde morar. Ficou pior ainda, às vezes você tem medo de passar perto das pessoas que estão ali, não fazem nada, mas você não sabe, né, se a pessoa está com droga ou não. Aqui no Cemitério da Consolação, a grade entra, mas é para substituir o muro. É que em dezembro do ano passado, uma forte chuva fez com que todo aquele trecho do muro despencasse. E ao invés de reconstruir, a Prefeitura decidiu então instalar as grades, exatamente para transformar o cemitério em um espaço mais aberto e para testar a reação do público. Gostei. Por quê? Ficou bonito, diferente. Melhor que o muro? Eu prefiro. Eu não gostei da grade, porque eu acho que cemitério, ainda mais um cemitério com construções como essa, é algo que tem que ficar ao recolhimento de quem visita e tudo mais. Não é uma paisagem para ser desfrutado. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo caça o mandato do vereador Netinho de Paula. Atualmente no PDT, ele foi cassado por infidelidade partidária. A Justiça Eleitoral entendeu que ele não sofreu discriminação pessoal ou política ao deixar o PCdoB, partido pelo qual foi eleito em 2012. Netinho ficou 7 anos no partido. O TRE expediu um ofício para a Câmara Municipal e determinou a posse do suplente num prazo de 10 dias, a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça. Netinho pode recorrer dessa decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Numa nota, Netinho diz que vai manter suas atividades normalmente na Câmara Municipal e que vai recorrer da decisão. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o trabalho legislativo em ano pré-eleitoral. Para falar sobre a ação parlamentar, faltando menos de um ano para as eleições, eu entrevisto o deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Esse caso do Netinho de Paula, no seu entender, ele vai entrar com recurso? Ele tem chance? Olha, a questão da infidelidade partidária, o tribunal tem sido muito rigoroso. Agora, há uma jurisprudência no sentido de que se ele tem voto para se eleger por qualquer partido, se ele não dependeu da legenda para conseguir o mandato, nesse caso não se caracteriza a infidelidade, ele não perde o mandato. Ele tem que se apegar nessa corrente jurisprudencial. E ele tem voto para ter sido vereador por qualquer partido. Então, acho que ele tem alguma chance, sim, e vale a pena ele recorrer. E essa questão da compatibilidade, né, do parlamentar com o partido, se há uma incompatibilidade, é razão tão subjetiva, complicado para um juiz, né, decidir? O que eu acho é o seguinte, Marília, os partidos estão perdendo muito a força. Nós temos 33 partidos políticos.
O partido hoje é criado para receber fundo partidário, para servir de base para negociação, de obter um ministério, uma secretaria, ou tempo de televisão. Então, nós precisamos adequar essa situação. Os Estados Unidos tem 2 partidos políticos, os republicanos e os democratas. Será que tem tanta ideologia diferente assim para ser discutida? Então, eu acho que o que o povo está percebendo, e as pesquisas estão confirmando isso, é que os partidos estão perdendo a sua representatividade. E isso é péssimo para o processo político, porque abre as portas para o populismo, para aquele voto vinculado à pessoa e não para os programas de partido. Certamente. Bom, agora vamos falar disso que foi a chamada da nossa entrevista, que é o trabalho parlamentar em ano pré-eleitoral. Ou parlamentares são candidatos, ou eles têm vínculo com alguém candidato no seu partido. Como é que fica a conciliação do trabalho político-eleitoral com o trabalho parlamentar? Atrapalha? Olha, ele tem que arrumar tempo para tudo, ele tem que ter seriedade na hora que ele está trabalhando, naquilo que está fazendo, mas acho que é perfeitamente possível conciliar, desde que, repito, o apoio que ele vai dar, a sua atuação político-eleitoral, não atrapalhe o exercício da sua função. Nós estamos ali na Assembleia Legislativa, nós estamos tendo assim, não estamos sofrendo nenhum tipo de problema com esse ano pré-eleitoral. Presença, olha, a presença tem sido maciça. Nós aprovamos até agora, estava até brincando com o governador Geraldo Alckmin, que se ele quiser aprovar algum projeto do governo nesse momento, tirando esse do ICMS que está pautado para amanhã, ele não tem como votar, porque ainda não correu pauta. Ou seja, a Assembleia fez o seu trabalho de maneira correta, votou todos os projetos que foram encaminhados por considerar que os projetos eram importantes, tirou 800 projetos da pauta, projetos velhos, antigos, vetos, que ficavam travando a ordem do dia, e está agora caminhando para transformar aquele prédio que você vê do Palácio 9 de Julho, que fica em frente ao Parque do Ibirapuera, numa gigantesca biblioteca pública, um centro de exposições. Estou falando do governador Geraldo Alckmin. Cresce a impressão, por um comentário que corre aí a boca pequena, que o governador entende que candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo deve ser um nome novo e não sempre os mesmos. E que ele teria uma preferência por Fernando Capês. Fernando Capês é o cara. Alckmin conversou com o senhor sobre isso? Não, ele não disse nada para mim, nem diretamente. Eu tenho certeza que nós temos bons pré-candidatos. O André Matarazzo, que aí está inscrito, ele conhece muito a cidade, está viajando bastante por todos os rincões dessa cidade, que é um verdadeiro estado. O João Dória, ele traz um aspecto interessante da parceria público-privada, do crescimento econômico, é um bom candidato. O Bruno Covas agora está com vontade. Eu vou dizer, são muitos do PSDB que estão aí credenciados. São muitos, são nomes novos. O que eu quero saber nessa entrevista é que Fernando Capês aceitaria ser o candidato do PSDB se lá na convenção, se na prévia, assim decidirem? Bom, olha, Maria, eu não estou inscrito como pré-candidato. Eu tenho um trabalho que eu estou muito empolgado com o trabalho que eu estou fazendo na presidência da Assembleia. Eu tenho convicção de que no final do ano que vem nós teremos uma Assembleia Legislativa totalmente modificada, mais transparente, acessível ao público, com uma pauta em dia e com o seu protagonismo, a sua importância resgatada. Mas isso quer dizer o quê? Não, é que eu não gosto de interromper um trabalho que eu estou fazendo para começar outra coisa. O senhor estaria, então, de olho em 2018, na cadeira de Geraldo Alckmin? Eu não tenho nesse momento, claro que todo mundo tem um projeto pessoal, evidente, tem que ter. Mas eu não tenho nesse momento um projeto pessoal. Eu estou trabalhando pela instituição Assembleia Legislativa e se o partido PSDB entender que eu tenho que ser chamado, evidentemente eu vou... Para quê? Para o ano que vem? Para o ano que vem mesmo. Eu aceitaria. Aceitará? Mas eu acho que nós temos bons pré-candidatos e eu não estou disposto a entrar agora nessa corrida, a cotovelar ninguém, dar cotovelada, dar um chega para lá,
nos pré-candidatos e me colocar. Eu acho que eles já estão colocados, estão bem colocados. Bom, tá aí. Já foi dada a largada da sucessão municipal. Nós sabemos disso. Há vários nomes que estão bem à frente dos nomes cogitados pelo PSDB. Então, minha primeira pergunta, o que é que explica os candidatos possíveis do PSDB estarem na preferência de voto com um percentual tão baixo comparado aos demais candidatos colocados? Porque eles não são conhecidos ainda. Como? Não são do grande público. Se você percorrer a cidade e a cada 100 pessoas que você parar e perguntar se conhece, uma vai conhecer. Mas o PSDB estaria, então, dormindo no ponto, demorando para decidir quem deve ser o candidato? Deveria antecipar a prévia? Não, claro, antecipando a prévia é importante. Agora, quando começa a propaganda eleitoral, há uma exposição dos candidatos. E muitas vezes aquele candidato que larga na frente, quando o eleitor vai conhecer os programas, o preparo, ele começa a perder fôlego. E o candidato que não é muito conhecido e que, portanto, por não ser muito conhecido, não tem muita rejeição, ele vai conseguindo e conquistando o público, conquistando a credibilidade. Então, na minha opinião, o PSDB, desses candidatos que estão se colocando, tem grandes chances de estar no segundo turno, porque é uma sigla que tem credibilidade na cidade de São Paulo. Os candidatos, esses que estão todos colocados, são todos bons, não há uma rejeição muito grande, não tem ninguém envolvido num escândalo, são pessoas sérias, que têm um projeto para a cidade. Então, existe uma possibilidade, sim, mesmo havendo uma certa demora para definir o pré-candidato ou o candidato, existe a tendência de que o PSDB vá ao segundo turno, enquanto outros candidatos que estão muito na frente, no meu modo de ver, pode haver um processo de esvaziamento, de diminuição. Bom, a sua torcida nós estamos vendo que existe, né? Que esses candidatos tenham sim a chance. Claro. Eu confesso que eu não sei se existe a tendência ainda. Mas eu tenho um assunto que eu acho que o senhor é a pessoa ideal para nos falar sobre isso, que é sobre Eduardo Cunha. Certo. Que é presidente de uma casa legislativa, como Fernando Capês é presidente de uma casa legislativa. Considerando todas as denúncias e provas já que vieram para o Brasil encaminhadas pelo Ministério Público da Suíça, são robustas, que contradizem a defesa do próprio Eduardo Cunha. Considerando todo esse momento que Eduardo Cunha está vivendo, a contradição e essas provas que chegaram, que causam um certo constrangimento, o senhor entende que ele deva ser afastado da presidência da Câmara Federal? Olha, Marília, eu recebi hoje, por coincidência, você está me perguntando, a visita do deputado federal Fausto Pinato. Ah, sim, que é o relator, do Conselho de Ética. Ele foi me levar a cópia do voto, inclusive quando ele me cita, né, doutrinariamente, alguma das minhas obras lá, já estava conversando. Eu penso que essa é uma questão que deve ser decidida pelo Conselho de Ética. E acho que o Conselho de Ética tem que tomar uma decisão impessoal. Mas são perguntas diferentes. A decisão do Conselho de Ética é cassação de mandato. A decisão de afastamento da presidência da Câmara é tirar uma figura institucional envolta por uma nebulosa de denúncias gravíssimas de corrupção com provas, sim, de mentira, como aconteceu na CPI, por prova. Nós não estamos falando mais de especulação. E sendo que essa pessoa, na linha da sucessão da presidência da República, é o terceiro. Então, a minha indagação é, na opinião de Fernando Capês, uma pessoa nessa situação deve continuar presidindo a Câmara Federal? Entendi. Respondendo a esta pergunta, na minha opinião, ele deveria afastar, muito claramente. Okay. Essa é a minha opinião. Agora, eu cheguei a entrevistá-lo na TV Assembleia e ele disse que não renuncia em hipótese alguma. Ele não vai renunciar. E não vai haver um movimento no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados para afastá-lo. Então, vai acabar havendo a decisão final do Conselho de Ética. Sim. E ele vai para o tudo ou nada. Ou ele vai ser cassado como deputado, ou ele continua como presidente da Câmara dos Deputados. Mas a minha opinião, você perguntando, eu acho que nessas condições ele deveria se afastar. Porque ele perde até a condição de chefiar o Poder Legislativo. Eu agradeço muito a firmeza com que o senhor responde as perguntas. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.
Você vai ver a seguir. Na Europa, o jogo entre as seleções de futebol da Alemanha e da Holanda foi cancelado por risco de atentado terrorista. E o jogo da seleção brasileira contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na Bahia, o Brasil faz o último jogo do ano e tenta recuperar o bom futebol. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos em suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Reorganização das escolas. Com essas mudanças, algum aluno tem o risco de ficar sem vaga? Nenhum aluno ficará sem vaga. É obrigação do governo do estado oferecer vagas de ensino para todos os alunos. Todos os alunos da rede vão mudar de escola? Não. Dos 3,8 milhões de alunos da rede estadual, 311 mil trocarão de escola. É verdade que hoje tem menos alunos nas escolas? Sim, é verdade. Dentre outros motivos, por causa da queda de natalidade. Hoje temos 2 milhões de estudantes a menos do que em 1998. Governo do Estado de São Paulo. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor. Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte. 12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Vamos agora com as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Seleção brasileira volta a campo hoje pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. É o 4º jogo da seleção, Celso Cardoso. Pois é, e neste 4º jogo, o time comandado por Dunga tenta sua 2ª vitória nas eliminatórias e assim subir um pouco mais na tabela de classificação. Até aqui em 3 partidas, a seleção perdeu uma, empatou outra e venceu a Venezuela no único jogo realizado no país. E jogar em casa é o trunfo da seleção. A partida é em Salvador, às 10 da noite, contra o Peru. No último duelo do ano, a seleção brasileira entra em campo logo mais às 10 da noite na Arena Fonte Nova contra o Peru. Uma das principais dúvidas de Dunga está na zaga, no parceiro de Miranda, já que Davi Luiz foi expulso na partida contra a Argentina. Gil é o nome mais cotado para assumir a vaga.
No ataque, Dunga pode repetir a escalação com um centroavante, Ricardo Oliveira, ou pode colocar Douglas Costa, deixando o setor ofensivo mais rápido. O certo mesmo é que a postura do time deve ser diferente da apresentada no confronto da última sexta-feira. Houveram dois tempos. Um tempo onde a gente foi meros espectadores e outro tempo que a gente conseguiu jogar, conseguiu equilibrar um pouco o jogo. O plano para esse jogo contra o Peru é tomar a iniciativa do jogo desde um primeiro momento e não ser tão espectadores numa partida, porque pode que as coisas não fluam. É uma equipe competitiva, usa sua qualidade técnica, não é novidade para ninguém como será disputada as eliminatórias. Os 6 primeiros jogos encontramos adversários fortes e nós temos que somar pontos e o mais rápido possível, né? Pensando na classificação para a Copa do Mundo. Então temos que jogar com as características dos nossos jogadores, aproveitar essas características, tentar surpreender o adversário. Surpreender como? Aí eu te pergunto. Eu confesso, tem um pouco de maldade nisso, mas dá para ver que a seleção é espelho do seu treinador. E o Dunga falando, parece que ele está morrendo de sono. Não, parece uma que é um jogo lentidão. amistoso, A seleção tem jogado assim, tem jogado muito mal, ou melhor, tem sido muito lenta, muito sonolenta e precisa jogar bola contra o Peru. Até o Neymar, por exemplo, que está brilhando na Europa. Jogou muito mal. Jogou muito mal contra a Argentina. E o Brasil precisa dessa vitória porque tem adversários ainda mais difíceis pela frente. Vai jogar com o Equador fora e Colômbia. Não é muito confortável a situação da seleção brasileira, não. Corre risco de ficar fora da Copa. Corre risco de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia. Se não acordar para a vida, se não tiver um trabalho um pouco mais sério, um pouco mais forte, realmente corre risco. Vai ter que surpreender, né? Não, contra o Peru não seria uma surpresa, joga em casa. Tem que fazer cumprir com a obrigação, que é ganhar dos peruanos. Não vai ser um jogo fácil, não acredito nisso. Mas a seleção peruana também, sabe, não é aquelas coisas. Claro. Não dá nem para acreditar, né? Além da seleção brasileira, outros 4 jogos movimentam a rodada das eliminatórias. Colômbia e Argentina se enfrentam neste momento na cidade colombiana de Barranquilha. O jogo começou às 6h30 e, por enquanto, a Argentina, surpreendentemente, vence o jogo por 1-0. Desde as 7 da noite, estão jogando Venezuela e Equador. O Equador vence por 2-0, tem 100% de aproveitamento nessas eliminatórias. Paraguai e Bolívia jogam às 9 da noite no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. E no mesmo horário, Uruguai e Chile se enfrentam no estádio Centenário, em Montevidéu. Equador que vai enfrentar o Brasil, né? Sim. A gente falava. Na Europa, jogos amistosos foram cancelados por conta do risco de atentados terroristas. 2 jogos foram adiados, Estela. Bélgica e Espanha jogariam em Bruxelas, mas devido ao risco de um atentado terrorista, a Federação Belga achou melhor cancelar a partida aconselhada pelo governo do país. Um dos suspeitos de planejar o ataque da última sexta-feira em Paris mora na Bélgica e continua foragido. E a partida entre Alemanha e Holanda, que também aconteceria hoje em Hannover, na Alemanha, foi cancelada. O estádio foi evacuado depois que uma mala suspeita foi encontrada numa rua lateral e a área foi isolada. A porta-voz da polícia local não especificou o tipo de conteúdo na mala, mas em entrevista à rede de TV Sky Sports, o chefe da polícia de Hannover disse que eles tiveram evidências concretas de que alguém planejava acender um dispositivo explosivo no estádio. A chanceler alemã Angela Merkel iria acompanhar a partida. A Alemanha chegou a prender hoje 7 suspeitos de envolvimento com os atentados de Paris, mas eles foram liberados. Já a partida entre Inglaterra e França, no estádio do Wembley, em Londres, está rolando. Um jogo que contou com muitas homenagens aos mortos da última sexta-feira. O placar, por enquanto, aponta a vitória da Inglaterra por 2-0. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Gamberini. Vários estados americanos defendem a proibição da entrada de refugiados sírios nos Estados Unidos. A manifestação aconteceu depois do anúncio de que um dos responsáveis pelos ataques em Paris chegou à Europa como solicitante de asilo.
Ao todo, 27 estados de maioria republicana anunciaram que vão bloquear o programa do presidente Barack Obama, que pretendia abrir as portas do país a 10 mil refugiados sírios. Segundo os governadores, apesar da grande maioria dos refugiados estar fugindo da guerra iniciada pelo Estado Islâmico, há o perigo de que extremistas estejam infiltrados nas levas migratórias e que ponham em risco a segurança do país. Porta-vozes da ONU condenaram o posicionamento e fizeram um apelo tanto aos Estados Unidos quanto aos países europeus para que não demonizem comunidades já marginalizadas do Oriente Médio. Eles alertaram ainda que os estados não têm autoridade legal para bloquear as fronteiras e que o isolamento de refugiados apenas contribui para o aumento da xenofobia e do medo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Logo mais 10h30 da noite no Todo Seu, a cantora Eugênia Mello e Castro comanda o musical da noite.